Então, aí, agora... Então, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo. Deixa eu dar o ok aqui do meu também. A mais um estudo de um capítulo, né, do Evangelho Redivivo, do livro 2, que nós estamos estudando. Adriana, não sei se comentaram com você, mas esses livros da FEB, eles são da Federação Espírita Brasileira, né? No site você encontra em PDF. Só você ir lá no site da FEB, colocar Evangelho Redivivo, e depois qualquer coisa eu passo passo a passo para você. Certo. Tá? Eu ia falar agora. Tem um pouquinho de paciência comigo que eu tô engatinhando, tô começando agora. Tá, então, aí esse livro, a gente está no livro 2 do Evangelho Redivivo, que faz o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. Tá? E nós estamos hoje com o trabalho da Miriam Simone, que é a facilitadora de hoje, nós estamos entrando agora no tema 21, que ainda estamos falando do Sermão da Montanha. Mas esse tema 21 fala da oração do Pai Nosso. Fala do Pai Nosso e fala da eficácia da oração. E quem vai desenvolver esse tema para a gente hoje é a Miriam Simone. Então, eu vou compartilhar aqui o slide, vou fazer a leitura e assim que terminar a leitura, a Miriam faz a prece. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, tá aí. Está lá no site da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho Redivivo. Né? Vai passar aqui. Como já falei, facilitadora Miriam Simone. E o que vai... todo o início do nosso trabalho, a gente faz a leitura. E a Miriam Simone destacou essa leitura aí para a gente. Do livro Pão Nosso, capítulo 34, Lugar Deserto, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lugar deserto. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros revestece de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De algum modo, se referia o Senhor não somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que
Muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo um lugar à parte, onde repousarás em companhia do Cristo. Então, Emmanuel, do Francisco Cândido, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Pão Nosso. Boa noite. Novamente, Emmanuel nos convida a nos olharmos, né? A percebermos que lugar é esse em que a gente faz a conexão com o Pai. E que a gente possa sempre, Senhor, aprender a nos conectar com Deus, a nos conectar com o mundo superior. Dessa forma, nós vamos caminhar com mais segurança, ajudando-nos na nossa evolução, ajudando-nos a nos enxergar como espírito em busca da perfeição. Envolva, Senhor, minha xará Miriam Simone, que está responsável pelo trabalho desta noite. Graças a Deus, Senhor, que assim seja, Pai. Então, muito obrigada, Miriam. Vou passar a palavra agora para a Miriam Simone, para que ela inicie aí o nosso estudo. E aqui, só para a Adriana ter ideia, o livro é esse aqui, tá? Existe o livro físico, tá bom? Mas no site da FEB você baixa ele todo em PDF. É gratuito, é para quem quiser. Então, Miriam, a palavra é sua. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre a prece, sobre a oração. Está no tema 21, como a Georgia já havia nos dito. E ela está no Sermão da Montanha, essa parte. A gente vai falar sobre cada frase da oração dominical do Pai Nosso, para a gente entender melhor o que o Mestre queria nos dizer com essa oração. E vamos falar também sobre a eficácia da prece. Pode passar, Jorge. Isso aí eu já falei, acabei de falar, agora a gente vai falar sobre o Pai Nosso. E a gente começa, então, a verdadeira oração, o Pai Nosso. Está em Mateus 6, capítulo 6, versículos 7 ao 11. De todas as preces, é a que eles, os espíritos, colocam em primeiro lugar. Seja porque procede do próprio Jesus, foi Jesus que ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjugam. O que será que ele queria dizer conforme o pensamento que se lhe conjuguem? Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer para nós que quando a gente fala que ela é a verdadeira oração, não é que quer dizer que a gente vá fazer essa oração de forma rotineira, distraída, de forma sistemática, não. A oração tem que ser vinculada ao sentimento. A vontade firme, o amor, a adoração ao Pai. Quando ele fala isso aqui, ó, conforme os pensamentos que lhes conjuguem. Não adianta eu rezar 10 Pais Nossos, 10 Ave Maria, se o meu pensamento nem está ali naquele momento na oração. Se eu não estou nem prestando atenção no que eu estou falando. A gente fala aqui da oração que edifica, que consola, que a gente consegue sentir lá dentro, nesse lugarzinho aí que Emmanuel disse que nós precisamos reservar para
esse intercâmbio, né? Para esse momento com o Criador. A prece é uma necessidade vital para a criatura humana, para que o periférico não perca contato com o central e o superficial não deixe de ligar-se ao amo e a criatura não se desligue do Criador e o filho não se isole do pai e a centelha não se destaque do foco de luz. Resumindo tudo isso aí que Pastorino falou para nós, ele quer dizer que a prece é essencial para a gente cultivar essa ligação com o Pai, para que o nosso corpo material e o corpo espiritual não se desligue do Criador, para que a gente consiga fortalecer esse germe divino que existe em todos nós. Então, a gente vai estudar a oração dominical, o Pai Nosso, de acordo com a nossa doutrina espírita. Vamos ver frase por frase. E a doutrina espírita nos diz que o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, do homem de nós para conosco mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Por isso, os espíritos concordam em dizer que é a mais perfeita forma de se comunicar com o Pai, já que foi o nosso mestre que deixou para nós essa oração. E aí nós vamos ver, então, em Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 11. E ele diz assim: nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedir. Portanto, orai dessa maneira: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Às vezes a gente pode encontrar em alguns lugares algumas palavras diferentes, mas a significação é a mesma. A gente pode encontrar de maneira diferente algumas coisas aí em outros textos, em outros livros, mas a significação é a mesma, tá, gente? E aí a gente fica pensando assim, primeira coisa que chama a nossa atenção, né? Se o Pai sabe de todas as nossas necessidades, antes que a gente pensa, então para que a gente vai orar? Qual o objetivo? Para que a gente vai orar se ele já sabe tudo que está passando no nosso coração? Aí é que está, né, amigos? A gente ora para fortalecer essa comunhão com o Pai, para fortalecermos esse vínculo com o nosso Criador. Nós nos elevamos a Ele e criamos condições para receber as suas bênçãos. Nós nos tornamos receptivos a essas bênçãos.
nós nos tornamos com uma capacidade de receber as influências que vêm do alto. Esse é o objetivo da prece, é nos ligarmos ao Pai, porque Ele já está ligado a nós, Ele sabe tudo que passa no nosso pensamento, mas o objetivo é que nós nos liguemos a Ele. Pode passar, Jorge. Aí ele vem explicando o que quer dizer repetições nesse texto. Quando ele diz que a oração não precisa de repetições de muitas palavras. Aí vem explicando que repetições aí tem o sentido de balbuciar, de falar mesmo. Os pagãos antigos ou modernos são exemplos disso, pois pensam que cansando seus deuses com repetições conseguirão o que pedem. Não só, né, gente, os pagãos antigos, não. Os modernos também têm essa mania de achar que a oração precisa ser feita em voz alta, até às vezes a gente escuta gritando, né? Que tem que falar muitas palavras, e ele vem explicando justamente aí que não é necessidade. O que vale na oração é o sentimento. É como Emmanuel diz aí, é a gente entrar em contato, achar esse lugarzinho que Cristo está esperando por nós ali dentro do nosso coração. No Novo Testamento, aí maligno. O que quer dizer maligno no texto de Mateus? No Novo Testamento, refere-se ao mal, quanto ao malvado. Mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica por Satanás. Quer dizer, o adversário para nós, né? E dominical. Por quê que o nome é oração dominical? Refere-se ao domingo, o 7º dia da criação, dia do Senhor. Quando Cristo veio, o costume dos hebreus, vamos começar assim que é melhor de entendimento, era guardar os sábados para as orações. E quando Cristo veio, os cristãos passaram a obedecer, a se reunir no domingo. O domingo, dia em que Jesus ressuscitou. Por isso, foi chamado de oração dominical. Pode. E aí a gente vai agora, amigos, ver cada frase dessa oração. Vocês já pensaram, já pararam para refletir, para analisar sobre a oração dominical? Sobre cada frase, como vamos fazer aqui? Para refletir sobre o sentido. Cada frase tem o seu sentido. E a gente vai acabar percebendo, nesse estudo, que nessa oração a gente se compromete muito com o Pai. A gente promete algumas coisas e nem sempre conseguimos cumprir. A gente começa, então, com a primeira frase. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, aqui a gente reconhece, quando a gente fala isso, reconhece a grandiosidade do Pai. E o Mestre nos pede para santificar o seu nome. É por isso que os judeus não falavam nome de Deus, não falavam Deus. Eles usavam sempre um outro termo para se dirigir a Deus. Mas a primeira petição é que o caráter santo e bondoso de Deus seja conhecido
e respeitado entre os homens, conforme já sucede nos céus, onde Deus apresenta suas principais manifestações. Aqui o Cristo nos apresenta um Deus amoroso, um Deus diferente do que os judeus cultuavam, um Deus que está sempre pronto a nos ajudar, a nos amparar, a nos cuidar, e um Deus de todos, um Pai nosso, de todos nós. Não um Pai seletivo, um Pai de uma única religião, de um único povo. Aqui Jesus abre o nosso entendimento para que Deus é Deus de todos, está sempre pronto a ajudar-nos. Pode passar, Jorge. Venha a nós o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles a observassem. Fariam reinar entre si a paz e a justiça, e se ajudariam mutuamente, em vez de maltratarem como o fazem. Pode abrir o outro, George. Jesus queria estabelecer seu reino literal sobre a terra. O que seria a manifestação de Deus no mundo? Essa petição, alude, diz respeito principalmente ao estabelecimento desse reino. O Mestre veio nos ajudar a esse entendimento, a estabelecer esse reino, primeiro, em cada um de nós, porque o reino de Deus é obra nossa. Nós que precisamos desenvolver esse reino dentro de nós, obra de cada um de nós, na nossa intimidade. E ele fala também que se a gente seguisse o roteiro traçado pelo Mestre, que veio nos ensinar as leis morais, numa época em que o povo estava completamente, muito longe do amor, a gente seria mais feliz, a gente já teria esse reino de Deus já instalado no nosso planeta, porque começa em nós, em cada um de nós, para ele se expandir. Cada um de nós nos melhorando, nos transformando, o planeta vai ser um planeta melhor, né? Pode passar. Abre o outro, Jorge, falta o outro ainda. Jesus queria que a vontade de Deus fosse totalmente cumprida nessa terra, a fim de que assim fosse elevada a vida terrena, é o que a gente acabou de explicar agora, né? Oi. Que os homens fossem transformados. Pode falar, Marcelo. Obrigado, querido. Pode continuar, amiga. Ele não vai falar, não. Ele está falando com alguém. Ah, tá. Ele falou obrigado, Miriam. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa. Ô, Miriam, você não leu esse Seja Feita a Tua Vontade, assim na terra como no céu. Por isso que eu não tinha aberto o outro, porque você não leu ainda aqui, de cá. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão, se nós, homens, somos submissos ao nosso Pai terreno, se a submissão vem do inferior para o superior, quão maior não deve ser da criatura para o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. Difícil, né, gente? Duas coisas bem difíceis: submeter-se às suas leis e não nos queixarmos diante do que nos aconteça. Porque se a gente acredita que temos um Pai amoroso, que nos cuida,
que nos protege. Então, a gente não precisa duvidar dos seus decretos, né? O que vier para nós, as nossas provações, é porque precisamos passar por elas. Porque precisamos para nos melhorar, né? Jesus queria que a vontade de Deus fosse... Eu li isso aqui, Jorge. Você E os começou homens lendo por fossem... aí, entendeu? Você não tinha lido de cá. Ah, tá. Eu comecei ao contrário, né? Então é isso, amigos. Essa passagem aqui, ó, quando a gente fala no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos aceitando que vamos nos resignar diante da vontade de Deus. E vamos aceitar essa vontade. Porque ele nos conhece, né? Ele conhece o antes e o depois. A gente não pode nunca julgar pelo que estamos vivendo hoje. Então, é por isso que devemos nos submeter e procurar força, né? Coragem, força, para passar por tudo que tivermos que passar. Miriam, O pão nosso... Simone, Oi, pode falar, Solange, Solange. eu vejo muito essa parte aí também, não como uma dificuldade, mas como aqueles degraus do caminho que a gente tem que caminhar para que o nosso espírito chegue ao ponto de espírito de regeneração. Porque, na verdade, Exatamente. o que ele está enunciando é que se a gente conseguisse adaptar aquilo tudo que foram as leis de Deus, sem queixume, sem nada, na verdade, não é porque a gente simplesmente parou de coisa, mas porque passa a ser normal, natural para nós, passa a ser resignação, resiliência, paciência e, ao mesmo tempo, bondade, caridade e tudo mais, a gente passa a estar no estado de, 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 de evolução que o Cristo quer que a gente faça chegar para poder que o mundo passe para a nova fase, digamos assim. É isso aí, né? Porque É um o mundo só exercício, vai né? passar da nossa de fase quando cada um de nós estiver passando de fase, ou a grande Ou a maioria, né? grande maioria, né? É isso aí, é um exercício, né? Por isso que a gente fala, esse reino de Deus é construído por nós, construído no nosso íntimo, dentro de nós. É um trabalho de cada um. Exatamente, ele está dentro de nós, na verdade, ele está no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentir, no nosso viver. Sim. Mais alguém, gente? Gente, quando vocês quiserem falar, a Georgia está atenta aí, é só levantar a mãozinha ou eu começar a falar que eu dou uma paradinha, tá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia. Isso é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Pode abrir o outro, George. Depois eu comento. Em outras oportunidades, Jesus falou sobre o pão espiritual. Mas aqui parece que ele fala de pão no sentido literal, como símbolo das necessidades físicas. Isso é um comentário de Champlin, está lá no Novo Testamento, interpretado versículo a versículo, está nesse livro. Eu não tenho esse livro, não li toda a colocação dele, mas em todos os outros textos que eu li, foram muitos, da nossa doutrina, principalmente da nossa doutrina, todos eles comentam esse trecho como querendo dizer sobre o pão material que o trabalho nos traz e o pão espiritual, querendo dizer que Cristo queria nos dizer nesse trecho sobre os dois. Então, eu trouxe o que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro da codificação, nos diz. Ele diz:
Dai-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Rogamos ao Pai Celestial os meios de subsistência material e espiritual. A subsistência material conseguimos pelo trabalho, e a espiritual pelo cumprimento, pelo estudo e pelo respeito às leis divinas. Então, é isso, amigos. Aqui eu trouxe o conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa frase, ele também concorda que aí o mestre queria dizer sobre o pão material, que sustenta as forças físicas, e o pão espiritual, que nos fortalece o espírito. Pode passar, Jorge. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma de nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída, que cedo ou tarde teremos de saldar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de nos esforçarmos. Eu não consigo ver o último, Jorge, apareceu uma tarde. Para não contrair novas dívidas. Porque às vezes nós vimos em uma encarnação com algumas dívidas a resgatar e acaba que não conseguimos nem resgatar as que já trouxemos para o resgate e acabamos contraindo novas dívidas com as leis divinas. E quando a gente fala perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, será que a gente faz isso, gente? Não, Perdoamos as ofensas, perdoamos as dívidas. Pode falar, quando eu leio isso, eu leio para que ele use, que seja utilizada a mesma medida. Sim, eu vou falar isso. Somos medidas com a mesma medida que usamos para Exatamente. medir os outros. Eu perdoo aquele que me magoou, mesmo que ele não tenha me perdoado, a espiritualidade vai ajudar a agir para que ele me perdoe um dia, de alguma forma, seja através da próxima encarnação, seja através de contato na espiritualidade, seja através de alguma forma. Entendeu? Você perdoando, Solange, você já fez a sua parte. Exato. Né? Você já fez a sua parte. Agora a parte dele é com ele e com o nosso Pai Maior, né? Sim. A nossa parte é perdoarmos. Exatamente. É porque, na verdade, a dívida, ou seja, o compromisso que ele assume não é com você, aquele que ele fez mal. Ele assume o compromisso com a lei de Deus, com a lei de causa e efeito. A lei divina, né? Então, se você perdoou, você está livre dele, quer dizer, você não cria vínculo com ele. Se você não perdoa, aí você cria vínculo porque você fica o dia inteiro, o que ele fez, olha, ele me magoou. Aí você acaba criando vínculo. Mas ele não precisa se desculpar com você exatamente. Ele tem que se desculpar com a lei de Deus, resgatar, não é com você, não é com quem ele realmente fez a ação. Ele tem que resgatar com a lei de Deus. O Álvaro quer falar. Fala. Isso, é. Depende de perdoar a si mesmo e a outra pessoa. Assim, primeiro você tem que se perdoar a si próprio, para depois se perdoar
a outra pessoa. Eu entendo o perdão dessa forma, não sei se Isso existe também, né, Álvaro? As pessoas, sim, às vezes, não conseguem perdoar uma ação que ela fez com outra exa- pessoa. Ela não se perdoa de ter feito aquilo, e isso ex- cria vários problemas para essa pessoa, né? exatamente. Eu pensei É isso nisso. aí, não perdoar Eu, apenas os outros, nos perdoarmos também, né? no Mas você está Espírito, falando de quem fez a ação, a gente está falando quem recebe. Quem fez a Isso. ação, sim. exatamente. Então, Ô, Miriam, só também mais um detalhe aí de uma fala que você fez, e que eu acho importante a gente frisar, como você falou, às vezes a gente não consegue nem cumprir com as nossas propostas do plano reencarnatório, né? A gente não consegue nem cumprir com aquilo que a gente já deveria e acaba contraindo mais dívidas. Então é interessante, assim, só frisar o seguinte: a gente sabe, e isso é bom ficar na cabeça, que o espírito ele não retrocede, ele não volta, ele não, vamos dizer assim, ele não perde aquilo que ele adquiriu. Mas isso não impede dos seus erros fazer com que ele contraia cada vez mais dívidas. novas. A Novas gente vê dívidas. muito bem isso nas A gente- encarnações. Vocês estavam falando de Ivone, aí, das encarnações de Ivone. Isso fica muito claro para nós em todos os livros, em todos os romances que a gente leu dela. às Ela vezes, fez isso. porque às vezes a gente pensa assim, o espírito pô, ele erra tanto, é tão mal, tá tão enraizado no mal, faz tanta maldade, que tá voltando, tá ficando como se fosse bruto, tá animalizado. Não necessariamente. Ele, na verdade, o que ele já galgou, ele fica ali, naquela Ele está condição. estacionado, né? Ele está Naquela. estacionado, mas ele não deixa de contrair novas dívidas e aumentar cada vez mais a sua situação em relação à lei de causa e efeito, né? De estar pagando aquilo que ele fez com trabalho ou numa outra encarnação, de uma outra maneira, mas ele vai ter que resgatar o que ele fez. Só para É isso ilustrar aí o aí. que você falou. Pode abrir o outro, Georgia. Os pecados podem ser reputados dívidas para com Deus. Os homens devem perdoar gratuitamente, sem esperar coisa nenhuma. Não precisa esperar que o outro me perdoe, é o que eu falei com a Solange. Eu perdoo, agora o outro ele vai resolver com as leis divinas. Eu perdoei, minha consciência ficou tranquila. É isso, né? E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a seguinte pergunta, para ficar para nossa reflexão. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, a indulgência de Deus, que está falando aqui, se nós mesmos não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Com que direito a gente vai fazer essa oração pedindo ao Pai que nos perdoe, se nós ainda não conseguimos nem desculpar uma ofensa? Temos os milindres, aquilo fica gravado na nossa consciência e a gente não consegue desculpar a pessoa. Com que direito que a gente vai pedir esse perdão ao nosso Pai, né? Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dar-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus. A força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Por isso, ó Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos às tentações. Aqui, gente, a gente precisa se lembrar da lei de afinidades, né? Que o espírito só consegue nos passar essas sugestões inferiores se nós estivermos afins, se nós estivermos
com o mesmo pensamento deles, né? Se nós nos colocarmos, se nós nos dermos brechas a eles, né? Porque quando a gente está com pensamentos bons, estudando, lendo leituras edificantes, é difícil que eles consigam nos passar esses pensamentos ruins. O que vai vir para nós são espíritos bons, espíritos que estão no mesmo grau que a gente está ali no momento de estudo, de leitura. Então, a gente precisa nos lembrar sempre dessa afinidade, de não deixar as brechas, porque eles nos conhecem também, tanto os bons como os maus. Eles nos conhecem e ficam esperando essas brechas, né? A causa primeira do mal está em nós mesmos. E os espíritos maus apenas aproveitam nossos pendores viciosos, nossas falhas morais. Eles, nos quais nos entretêm. Então, é contra nós mesmos que precisamos de dirigir nossos esforços, de insistir, de não insistirmos nos mesmos erros. Eu quero falar insistir, não insistirmos nos mesmos erros, de estarmos atentos. É o vigiai e orai, né? Vigiar a nós mesmos. Epa, peraí, eu não tenho que falar dessa maneira, eu não tenho que agir dessa maneira. A gente tem que estar sempre se vigiando, porque eles estão atentos. Estamos cercados por uma pleiade de espíritos. E no nosso planeta, a maioria desses espíritos não são espíritos bons. Do mal, no grego, pode ser masculino ou feminino. Quando ele fala aqui, ó, livra-nos do mal. O mal, de um modo geral, são as tentações de diversos tipos, as más condições de vida, sofrimentos vários, ou pode ser o mal, o Satanás. Eles usam essa palavra para Satanás, mas na doutrina espírita a gente não usa essa palavra, a gente usa espíritos inferiores, como eu acabei de falar agora, né? Até porque dá origem da palavra mesmo, né, da Miriam? Exatamente. E aí a gente pergunta, tem uma pergunta lá no Consolador que fala assim: qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Como que a gente vai fazer isso? Qual o modo mais fácil da gente evitar dar essas brechas, a queda em tentações? Pode colocar, Jorge. Emmanuel nos responde: a maneira mais simples é de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica. É o vigiar nós mesmos, que eu acabei de falar, né? É prestar atenção onde eu estou errando, onde eu continuo errando. É nos conhecer, né? Conhece a ti mesmo, né? Um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com o outro na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo mesmo. Porque, às vezes, nós temos o hábito de usar duas medidas, né? Popularmente se diz 2 pesos e 2 medidas. Eu posso fazer isso, mas se o vizinho fizer, está errado. Aqui a gente tem que proceder da mesma maneira, é o que a Solange falou, né? Nós seremos medidos com a mesma medida que usamos para medir o nosso semelhante. Olha a passagem. E também, gente... Tem outra coisa também, né, Miriam? Oi. É aquele povo que chega e fala assim: eu não levo desaforo para casa, eu fico tranquilinho. É o orgulhoso. É o orgulhoso, aquele que não sabe engolir um sapo, deixar, refletir e perdoar. Exatamente, né? Mas eu acho que a gente vem melhorando muito nisso. A doutrina, quem é espírita, né? Ou que é de outras religiões também, né, gente? Porque o Cristo veio falar para todos. Então, a palavra do Cristo, ela tem que ser ouvida por todos.
E também no Livro dos Espíritos, sobre esse assunto ainda das tentações, né? Na questão 909, o homem poderia sempre vencer suas más inclinações pelos seus esforços? Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem, sim. E algumas vezes, por fracos esforços, por bem poucos esforços, né, gente? Depende da nossa vontade aí. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Pode abrir o outro. Ah, assim seja. E aí termina a nossa oração. Assim seja. Quando a gente diz assim seja, nós concordamos com todo esse compromisso que assumimos com Cristo nessa oração. Nos concordamos em perdoar, em nos reconciliar com quem nos ofendeu, concordamos em aceitar os desígnios de Deus, concordamos que vamos estar procurando da melhor forma, da melhor maneira possível, seguir os mandamentos, continuar na estrada reta. É um compromisso muito grande que nós assumimos com essa oração. Assim seja, que em todas as coisas que nos escapa a compreensão, se faça a tua vontade, e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem, e sabes melhor do que nós o que nos convém. Pode abrir o outro, Jorge. Aí ele vem dizendo aqui que a palavra amém é um substantivo masculino, provém do hebraico. Eu não sei pronunciar, para mim está escrito praticamente da mesma maneira, eu não sei pronunciar, amém também. Assim seja, quer dizer isso, assim seja. Um assim seja verdadeiro, firme e seguro. E do grego também, amém? E pelo latim eclesiástico, para mim, as formas são bem parecidas, mas a maneira de pronunciar deve ser bem diferente, né? Isso foge à minha pouca instrução. Pode passar, Georgia. Então, amigos, é isso que a gente viu. Como é grande esse compromisso que a gente... Por isso que lá em cima diz, ela reúne todos os compromissos com Deus, conosco mesmo, como o Alvin lembrou aí, conosco mesmo e com o próximo. E aí, alguém ficou em dúvida alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Que a gente vai passar para um outro tema, para um outro capítulo sobre a eficácia da prece. Podemos continuar então, meninos? Pode sim, Miriam. E a gente vai falar agora, então, sobre a eficácia da prece. Porque, às vezes, a gente fica pensando, eu oro, 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 e nada na minha vida melhora. Será que Deus não está ouvindo a nossa prece? A gente fica nessa, né? E a gente, às vezes, chega até a duvidar de Deus. Acha que Deus tem os seus eleitos, porque um é melhor do que o outro, um tem mais do que o outro. E a gente precisa estudar, é o estudo, é a compreensão dos textos que nos traz essa segurança de que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que nos ajuda, que nos ampara, e isso é com todos. Não é com uma religião só, com um povo, não. Como os judeus pensavam, né? Não é como um povo, só para um povo. E a gente vê, então, em Mateus 7, de 7 ao 11, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e... me perdi. E vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá.
Quem dentre vós dará a pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedem. Esse trecho, ainda há muitas pessoas que se equivocam com esse trecho. Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e vos será aberto. Muitas vezes a gente confunde Deus, julga Deus, né? Quem somos nós? Compara, melhor a palavra, compara Deus com os homens, achando que Deus age da mesma maneira que os homens, né? Com os da mesma maneira que os legisladores humanos. Que Deus está sempre ali, disposto a atender nossos caprichos, né? Que tudo que a gente pedir, ele vai imediatamente nos dar. E é isso que a doutrina espírita vem nos esclarecendo sobre o que quer dizer esse... Pode passar, Georgia. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Jesus aqui nos recomenda o trabalho, a ação e o esforço próprio. Eu diria mais além, Miriam. Oi, pode falar, Georgia. Vocês sabem que eu passei pelo câncer, tá? Sim. E eu passei por uma tremenda dificuldade financeira de ter época, de ter mês que eu não tinha dinheiro para fazer compra, tá? E inesperadamente, sem eu pedir, chegava uma cesta básica que alguém comprou na minha casa. Porque eu falava assim, calma, Deus proverá. Eu sempre trabalhei a minha vida toda e não estou trabalhando agora porque não posso. E ele sabe disso. Calma, gente. Alguma coisa vai chegar. Exatamente. Ele sabe das nossas necessidades, né? É o que a gente falou, né? Ele sabe. Exatamente. Então, eu não pedia luxo. Eu pedia o básico necessário e chegava. Daqui a pouco ligava uma cunhada. Eu vou no mercado, você precisa de uma verdura? Eu falei, preciso. Aí voltava ela com abraçada de verdura. E por aí, A entendeu? humildade também, né, Solange, de reconhecermos quando estamos precisando, né? É isso também. E aí, esse pedir vos será dado, é isso, gente, que a Solange acabou de explicar. Não é a gente ficar... Miriam, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu achei interessante, até tanto que a Solange falou, e como você está falando aí, pedir e vos será dado. Aí a gente se questiona assim, mas Deus não sabe das minhas necessidades? Mas eu tenho que pedir, né? Eu É a gente preciso entrar me em comunicar. comunicação com ele. Exatamente. Eu preciso ter a humildade e utilizar desse meu canal de comunicação com Deus. Porque a Ele primeira sabe das eu minhas falava com necessidades. ele. Ele sabe de todas as nossas Literalmente, necessidades. Jorge, eu falava assim, meu Deus, é o senhor quem vai providenciar, porque eu não tenho de onde tirar. Mas você Entendeu? falava. Mas, Eu falava, Solange, pensava, a orava. primeira virtude que a gente precisa ter é a humildade. Humildade. É a primeira virtude. Sem a humildade, a gente não consegue nenhuma outra. Então, não é Entendeu? que ele sabe das necessidades, mas a gente precisa ter a humildade de aceitar, de pedir, porque você podia virar para sua cunhada e falava, não, não preciso, sabe? Não vou me rebaixar, não preciso. Não é isso. É Tá? verdade. Você sabe os seus limites, né? A gente tem que aceitar os limites da gente.
no Sim, momento que a gente tem. Mas Exatamente. tem gente que não aceita, né, Não consegue, né? Solange? Não Não consegue. consegue. Então, isso, não é que ele quer que a gente se rebaixe, mas isso é Não, virtude. Se a gente é não adquire virtude. as virtudes, como é que a gente vai querer progredir ou Exatamente. crescer? Então, a primeira virtude não tem a virtude terra, é humus, né? É É humildade. aquela tal história, né? Do mesmo jeito que a gente tem o livre-arbítrio e ele nos deixa livre para plantar, a Sim, gente também tem que ter exatamente a consciência de que a colheita é obrigatória e ele também vai nos deixar sim. colher. Então, isso tudo está entrelaçado. É Ah, o nosso, Então, a nossa um, disponibilidade, disposição em pedir e dizer: eu sim. preciso, meu senhor, eu preciso disso agora nesse Porque a hora que momento. você consegue fazer isso, você está aberto para as outras virtudes. Se você não tem essa primeira, você não se abre para nenhuma mais. A nenhuma outra, calma exatamente. aí. Então, a virtude precisa do livre-arbítrio ou não? Ué, você é que Para decide. adquirir as virtudes, Olha, precisamos sempre do livre-arbítrio. Claro, é evidente, porque livre-arbítrio é a sua decisão. A Decisão. é virtude exatamente a é o sua que você decisão. precisa adquirir. Você É, não precisa Exatamente. adquirir as virtudes? Essas Sim. virtudes, elas vêm a partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio de maneira correta. E Então, precisa. trabalha para adquirir essas virtudes, né? E trabalha. Exatamente. Então, gente, esse pedir vos será dado, não é que a gente, tudo que vai pedir, Deus vai nos mandar, não. A gente vai só pedir e ficar lá, contemplando, né? De braço cruzado, esperando um milagre. Isso não existe, gente. Já passamos dessa fase, né? É preciso o trabalho, a ação e o esforço próprio. E Emmanuel tem um trechinho de um texto chamado Ação e Oração que cabe bem aí, ó. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. É o que a Solange fez, né? Apoio e bênção. E é através da ação, dessa ação que ela fez, que o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Explica isso aí que a sim. Solange tão bem veio exemplificar para a gente. Posso contar uma história do Chico? Dá tempo? Ó, Dá tempo. serve depois, se não der tempo, você não briga comigo, não. Não. Ah, mas é Pode, vai, pouquinho, tem meia hora. pode Vai, Então, falar. fala aí, o Chico mulher. Vai. levava comida, alimento, para um pessoal que morava debaixo de uma ponte, inclusive, lá em Pedro Leopoldo. Era uma hora, não era nem Pedro Leopoldo, era uma hora. Ele ia todo final de semana, angariava fundos, tal, tal, porque ele nunca tinha. Um belo dia, ele não tinha nem para ele. Então, ele ficou desesperado. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não tenho um tostão, não recebi nada, como é que eu vou ajudar essas pessoas? Aí o Bezerra de Menezes se fez presente e falou para ele, Chico, enche um monte de garrafa de água que eu vou fluidificar. Aí Chico encheu e foi, com a cara e com a coragem, né? Quando ele chegou lá, todo mundo chateado, né? Porque Chico não tinha um, nada de comida, ele só tinha água frutificada, ele foi distribuindo água frutificada. Aí, de repente, em cima da ponte, buzinou um caminhão e perguntou assim: quem que é Chico Xavier? Ele falou assim: nossa, a polícia está descobrindo a gente, porque o pessoal debaixo da ponte estava. Não era certo esse horário ali, ele achou que a polícia ia tirar eles de lá. Aí ele falou: sou eu. Ele falou assim: porque o senhor lá de outra tá cidade, que o B, senhor né? ajudou, o senhor ajudou Da um pedreira. tempo. Mandou esse caminhão de alimento para o senhor. Então, é bem assim, você está entendendo? Se ele tivesse falado para o bezerro, imagina que eu vou lá levar essa água, como é que eu faço? Vou ligar água para eles? Não, vai, Chico, com toda a humildade dele, leva água. Lógico que ele escutou algumas coisas desagradáveis, né? E ele Ô, ainda perguntou Miriam, para o homem, como é que o senhor sabe que eu estava aqui? Ele falou assim, alguém entrou na minha casa e roubou minha casa. É porque o senhor estava lá na porta e me escutou. explicou onde que estava. E ele perguntou, como que é esse senhor? Ah, assim, assim, assim. Era o próprio Ó, Bezerra. Bezerra que E estava lá. aí, não foi o próprio Bezerra que teve a história da dificuldade financeira e Teve, apareceu sim. um aluno O aluno, para ter aula de matemática e isso, pagou adiantado
Natália nunca Ele nunca apareceu para as apareceu. aulas? Foi. Não, gente. Foi. Mais alguém, gente? Podemos continuar? Pode. No final, eu vou contar uma. E achareis. Que mestre quis nos dizer isso, né? Jesus nos ensina a. Pode colocar. Jesus nos ensina a procurar as imperfeições de nossa alma. O buscar e achareis é isso. Eu buscar, eu vigiar, buscar as minhas imperfeições, onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar, buscar em nós mesmos. Para identificar as nossas faltas. E aí, pedirmos ajuda aos amigos espirituais para nos ajudar a vencer esse homem velho que ainda insiste em nos acompanhar, né? Para nos ajudar a melhorar, a nos transformarmos, a nos renovarmos. Pode passar para o outro, George. Batei e vos será aberto. Jesus afirma aqui que os planos superiores estarão sempre abertos para atender os nossos justos pedidos, em qualquer circunstância em que estejamos. Então, amigos, o que Deus vai nos conceder sempre, se pedirmos com confiança, com aquela oração que realmente está lá no nosso coração, no nosso íntimo, é a coragem, a paciência e a resignação. E ele também vai nos conceder através dos meios de nos livrarmos das nossas dificuldades, é o que a gente está conversando agora. Com a ajuda de ideias, através da intuição. Chico recebeu a intuição, leva o seu caminhão lá e espera, que vai aparecer a ajuda. E temos que estar abertos para receber tudo isso e sabermos identificar, né, que aquilo é uma coisa que vai ser boa para nós, porque às vezes a gente ouve, a nossa intuição nos traz alguma coisa e a gente finge que não ouviu. Vem um pensamento na nossa mente e a gente descarta aquele pensamento, não para refletir sobre esse pensamento. E aí ele vai nos ajudar dessa maneira, com coragem, com paciência, com a força necessária para passar por nossas provações, para que o mérito seja nosso. E a resposta que Deus vai nos dar nem sempre é aquela que gostaríamos de ouvir, mas com certeza é a necessária para o nosso crescimento moral e espiritual. É aí que cabe a resignação, né? Então, vamos continuar. Eficácia da oração. Está em Mateus 7, acabei de ler, né? Voltar-se para o interior de si mesmo no momento da oração não se aprende de uma hora para outra. Ainda é difícil para a gente ainda a concentração, né? É necessário concentração nesse diálogo íntimo com Deus. É por essa razão que muitas vezes procuramos um lugar mais reservado, onde seja possível integrar-se inteiramente à oração, longe de qualquer tipo de distração. Ela deve ser pronunciada sempre que necessário e em qualquer lugar, a sós ou coletivamente. O mais importante, porém, é que a oração seja realizada com simplicidade, sem rituais ou simbolismos. Lembra lá que a gente falou de repetições? Não precisamos ficar repetindo, gritando, falando várias vezes a mesma coisa. Só o nosso pensamento, Deus já sabe o que nós estamos precisando, sem mesmo pensarmos. Não precisamos de orações enormes. Pode passar, gente. Jesus ensina que devemos ter restrita confiança em Deus, confiança que, alimentada pela fé e pela esperança, nos ensina a reconhecer as respostas do Senhor. Pode passar. E aí, gente, eu trouxe
O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece, o Livro dos Espíritos fala também sobre a prece, mas André Luiz veio nos trazer, a partir de 1940, os livros deles, ele veio nos trazer como vou dizer, conceitos novos, que na época, provocou a maior reboliço, né? Maior, como eu vou dizer? Ai, maior... Escândalo, sei lá, escândalo. Maior Ele maior um grande impacto, vamos usar esse, um grande impacto, porque ele vem nos revelar muitas coisas do mundo espiritual, e mesmo entre os espíritas, isso causou impacto, tá? E aí ele vem nos trazer mais coisas sobre a prece também nos livros dele. A prece age como vacina contra a residência no mal, reincidência no mal. Além disso, faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de nosso roteiro para a caminhada segura. Está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Pode passar, Georgia. A gente comenta tudo no final. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico, esse de nos ligarmos a Deus, aos amigos espirituais, descortina forças ignoradas e revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, encarnado ou desencarnado, pode emitir raios de espantoso poder. Missionários da Luz, André Luiz. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva, na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. É o que o mestre nos dizia, né? Com a fé, podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, porque ela nos transforma, esse vínculo com o Criador nos fortalece. Pode passar. A prece é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força. É o que o Emmanuel disse ali. Força, que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso magnetismo, junto com o nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir ao Senhor. André Luiz também está nos Mensageiros. E, por último, eu trouxe uma de Kardec. Em todos os casos de obsessão, a oração é um poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Bem, gente, todos esses comentários que André Luiz nos trouxe, daria só cada um estudo, e nosso tempo é bem curto. Então, a gente vai continuar, mas ele nos prova a eficácia da prece. O que acontece quando nós nos elevamos a Deus e com humildade, com amor, com vontade firme,
E ele sempre nos responderá de acordo com o nosso mérito, com o nosso comportamento moral, né? Com a nossa necessidade, porque ele sabe das nossas necessidades. E aí eu fiquei assim, eu fui procurar na internet. A gente começou com o Livro dos Espíritos falando, depois foi para o Evangelho segundo o Espiritismo, fomos para lá nas obras de André Luiz, e aí me veio a curiosidade. E a ciência hoje, o que pensa disso? Veio isso na minha cabeça. E aí eu fui procurar na internet o que a ciência pensa de tudo isso. Porque na época foi, né, como a gente acabou ali, foi o impacto, todas essas revelações de André Luiz. E a ciência está cada vez mais, a partir dos anos 80, tem vários textos na internet falando sobre a prece, sobre a oração, sobre o poder, os cientistas falando sobre o poder comprovado da prece no nosso corpo. Inclusive a prece intercessória. Exatamente. Então, são várias. Quem quiser dar uma olhadinha lá na internet, é só colocar sobre o poder da... Você tem mais texto? Eu acho que eu tenho mais um pouquinho ali. E Kardec já previa isso, que um dia isso ia acontecer, que cada vez mais a ciência ia se dobrar ao Espiritismo. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: são chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas. Que ótimo a gente ouvir isso, né, gente? E ver o que está acontecendo. E prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não lhe se poderá opor à irresistível lógica dos fatos. É o que está acontecendo. A partir de 1980, e até foi mudado algumas coisas no Código de Doenças, eu não me lembro bem como... CID, né? É CID? Porque antigamente algumas doenças psíquicas eram consideradas loucura, né? Lá antigamente, e já está tudo sendo revisto a partir desse momento em que a ciência começa a entender que nós não somos só matéria, que existe uma coisa além da matéria. Isso nos torna, assim, é muito gratificante para nós, né, que estudamos, que vemos tudo isso e ser como é que fala? Né, comprovado, achei a palavra, comprovado cientificamente. O que André Luiz nos trouxe lá em 1940, a ciência vem comprovando. E aí, quer falar alguma coisa, Miri? Você queria? Estou quase acabando, já está quase no final. Não, porque eu acabei de ver hoje uma pesquisa sobre a oração e a meditação. Então, e eu procurei também, é só a gente procurar na internet, que tem um monte de porque eu estava pesquisa. vendo sobre a pineal, e aí era um médico, ele falou sobre uma pesquisa que eles fizeram. E aí, é meditar, né, Georgia? Aí, volta um slides aí. Um slide, por favor. Meditar. Meditar. Então, a gente chegou no meditar, gente. Meditar é como se fosse um resumo de tudo isso, um apanhado de tudo isso que a gente viu aqui agora, né? E eu peguei lá no Consolador, na questão 125. Quais os maiores obstáculos que a sua bondade, a bondade dos amigos espirituais, encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? E Emmanuel nos responde: os maiores óbices psíquicos anteposto pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade
são oriundos, a Miriam comentou isso já, da ausência de humildade sincera nos corações. É o próprio ser reconhecer que necessita de amparo de um ser maior do que ele, de um Criador que criou todas as coisas. É ele se curvar a essa grandiosidade divina. Para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. É a resignação, é reconhecer que se estamos passando pelo que estamos passando, não é porque Deus é punitivo, não. É porque nós procuramos essas situações que nos levaram aos resgates. Então, Miriam, olha só, que interessante como a gente estava falando naquela hora e a Miriam Villani falou. A questão da humildade, ó. Os maiores bloqueios psíquicos que o próprio homem, né, impõe aos amigos da espiritualidade são oriundos de quê? Do egoísmo, do orgulho. Do egoísmo, do orgulho, e são frutos de quê? Da falta de humildade. Então, quando você não tem humildade, você cria um bloqueio à ajuda, né, espiritual. E os amigos espirituais dizem que só a humildade é capaz de vencer o orgulho e o egoísmo. Só a humildade. Pode passar, Jorge, já terminamos isso. E também do Consolador. Questão 227. Deus concede o favor a que chamamos de graça? É o que a gente comentou lá em cima. É só a gente pedir e ficar esperando de braços cruzados que tudo vai acontecer na nossa vida de acordo com o que queremos, com o que desejamos? Aí a resposta do Consolador vem para nós. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, achar que Deus tem que agir conforme as necessidades, conforme o homem comum, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui, ou a lures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o procedimento, acelerando o processo de evolução pelo próprio esforço, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus, o supremo e eterno. Então, gente, às vezes a gente... Isso que quer dizer aqui, Emmanuel, no final? Às vezes nós nos encarnamos e temos um resgate a fazer com duras provações. Mas dependendo do nosso esforço próprio, da nossa conduta, poderá Deus nos ajudar, sim, tornar essa prova menos pesada, tornar essa prova mais leve, não nos livrar das provas, não. Isso é um compromisso que assumimos com as leis divinas, mas que ela pode se tornar mais leve, sim. Passa, Jorge. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos perguntando, tem 3 perguntas que nos faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos discípulos do Mestre, de Jesus? E ele vem deixando algumas reflexões para nós. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Senhor ou Mestre, se não seguem os seus preceitos? Ter Jesus só nas palavras, né? Não está lá no nosso coração, naquele lugarzinho com que ele está esperando por nós. Serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam, continuam no orgulho, no egoísmo e na cupidez e todas as paixões? Não nos transformamos, não mudamos nada, estamos estacionários, parados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na cupidez,
Será que somos discípulos do Mestre agindo dessa maneira? Tem mais uma, Jorge. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os consemelhantes? E aí vem nos respondendo, não. Porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens. Da maneira que eles agem, eles podem impor-se aos homens, que não conhecem os pensamentos dele, que estão vendo o exterior, a maneira de agir deles exterior, mas não a Deus, que vê os nossos pensamentos, tudo sabe de nós, né? Vivenciar. Aí tem uma perguntinha. Como usufruir no dia a dia da eficácia da oração em meus planos de ação para a renovação interior? De novo, o Consolador Emmanuel vem respondendo para nós. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e a vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. É isso, é o orai e vigiai sempre. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. E como estar vigilante para vivenciar a eficácia da prece? Forças. Está atento às forças adquiridas com a eficácia da prece no auxílio ao cumprimento das leis divinas. Está atento com as oportunidades de amparo espiritual através da oração que gera renovação interior. Está vigilante com as nossas fraquezas, com as imperfeições cultivadas através de rebeldia e infração à lei que retarda a renovação interior. E estar atento às ameaças. Esse fofas cabe em todas, né? Todos eles têm o fofas. Tem. A má influência, as ameaças, a má influenciação espiritual atraída pelo cultivo das más tendências não erradicadas. Muitas vezes vem um pensamento ruim para a gente, né? A gente tem que estar atenta nisso, porque, como eu disse, nós somos cercados de espíritos bons. A maioria aqui, que está aqui no nosso planeta, são espíritos inferiores. Então, a gente tem que estar atento a tudo que chega para nós, a essas influências inferiores que vêm para nós, né? E para a nossa reflexão, que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Essa pergunta Jesus fez para Simão Pedro. Simão Pedro, que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria espiritual, a vossa melhoria moral? Alguma vez? Deus, ajuda-me a vencer essa má inclinação. Ajude-me a adquirir as virtudes necessárias. E chegamos no sentir. No sentir, gente, eu escolhi uma prece de Bezerra de Menezes, que é uma rogativa, e está no livro Bezerra, Chico e Você. E eu já falei com a Georgia, se ela permitisse, eu gostaria de encerrar o nosso estudo com essa prece, e ela já serviria de prece final, com essa rogativa, e ela já serviria de prece final. É uma prece muito bonita de Bezerra, e eu trouxe ela nos slides para a gente seguir. Enquanto eu falo, vocês vão seguindo com o pensamento, para que todos oremos, tá bom?
Senhor Jesus, rogando-te permissão para reverenciar o divino apostolado, nós te louvamos e agradecemos as oportunidades de trabalho das quais nos enriquece a existência. Abençoa-nos, Senhor, com a tua infinita bondade, a fim de aprendermos a servir-te na pessoa daqueles irmãos nossos da humanidade, tantas vezes em obstáculos maiores do que os nossos. Conserva-nos em teu amor e ensina-nos a encontrar-te nas tarefas do bem a que nos designas, para que não nos percamos nas sombras em que, porventura, se nos envolvem os caminhos nos variados climas terrestres. Nas horas felizes, dá-nos a tua inspiração e a tua luz, para que a nossa alegria não se converta em florestério na seara de tuas bênçãos. E nos dias difíceis, ser nosso apoio para que a provação não nos abata ou destrua. Ajuda-nos a identificar-te a presença divina em cada coração necessitado de socorro ou de amor, que nos bata à porta e nos supre de forças e recursos, na generosidade de teu amparo, no desempenho das nossas obrigações. Quando a incerteza nos visite em ação, coloca, Jesus, por misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia-nos o sentimento para que o bem se faça, não segundo a nossa visão humana e estreita, e sim de acordo com as disposições sábias e compassivas de tua vontade. Quando possíveis incompreensões nos impulsionem a qualquer dificuldade de entendimento, guarda-nos em tua paciência e conduze-nos à união e humildade, auxilia-nos a saber que a obra de elevação em que nos permite cooperar é sempre tua e não nossa. Faz-nos reconhecer que a caridade começa invariavelmente de nossas relações mútuas, porquanto apenas em nos servindo um dos outros é que conseguiremos irradiar o amor que nos deste para distribuir com os nossos semelhantes. Senhor, ampara-nos e orienta-nos para que possamos um dia corresponder plenamente ao teu mandato de confiança e suplicando-te, mais uma vez, acolher-nos em teu coração misericordioso e augusto. E ele termina a sua rogativa fazendo um Pai Nosso. É isso, amigos. A prece, ela tem, sim, muita eficácia. E os amigos espirituais nos dizem que nós estamos muito longe de imaginar o poder da prece. E esse poder agora, está sendo confirmado pela ciência. E quem sabe um dia a gente ainda vai poder ver isso, né? A ciência e a religião caminhando juntos para melhor resolver os problemas humanos. Por graças a Deus. Bom, então, Miriam, muito linda essa prece, essa rogativa final, né? É uma aula, dentre tantas as aulas que já recebemos com as palavras do Cristo, mais uma aula que vem para a gente em termos de forma de rogativa.
Então, assim, a gente só quer agradecer a você, dar por encerrado aqui o nosso ESG dessa noite, né?